A pauta agora é sobre comportamento. Ter uma boa concentração é fundamental para realizar as mais diversas tarefas, principalmente nos estudos. Para algumas crianças, adolescentes e jovens, esse pode ser um grande desafio. Mas você sabia que é possível melhorar o nível de concentração com algumas dicas simples? Veja na reportagem. Aqui no consultório da psicopedagoga Alandra, a queixa é recorrente e crescente. Meu filho é muito desatento, por isso, vale a pena incentivar atividades lúdicas para a concentração das crianças, e isso desde cedo, sobretudo no período pós-pandemia. Após a pandemia, 2 anos e meio que as crianças ficaram em casa, o que vem aparecendo no consultório para nós são crianças com muita dificuldade de aprendizagem, crianças com dificuldade de concentração, de leitura. Isso é o que vem aparecendo para nós aqui. Primeiro, as crianças ficaram 2 anos e meio em casa com diversos distratores, né? Celular, crianças e irmãos pequenos em casa, os pais no mesmo ambiente, e isso interferiu na concentração. Ao chegar na escola, a criança precisa modificar esse comportamento, voltar ao que ele era antes daquele período. E o que a gente precisa incentivar isso, primeiro na escola, é enriquecer novamente as nossas aulas, fazendo com que a criança se sinta à vontade, que ela queira estar naquele ambiente, para ela poder prender a sua atenção e aquilo ser enriquecedor para ela, na escola. Em casa, os pais precisam tirar esses distratores da criança para ela poder novamente voltar a se concentrar. Com tanta disputa pela atenção da criança, o estímulo ao foco nas habilidades intelectuais é importante para reduzir o déficit de aprendizado do estudante no retorno às atividades escolares. Os distratores, como a tela, principalmente a tela, precisa ser dosado. E o pai, também os pais precisam saber aonde as crianças estão entrando, que tipo de jogos, que tipo de sites. Então, tirar esses distratores e delimitar tempo é necessário nesse momento para que ele volte realmente a ter a sua rotina, que é de estudo. O pai ele pode intercalar nessa rotina momentos para a tela e momentos para estudar. 1h30 de tela, no máximo, picado é o suficiente. Não tem necessariamente que ser mais tempo do que isso. Mas é a questão de saber onde ele entra. Tem jogos, tem sites muito lúdicos que trabalham muito habilidades que as crianças necessitam. Então, precisa ter certeza daquilo e onde ele está entrando para ver se vai ser benéfico ou não para o filho esses sites. A psicopedagoga destaca o incentivo à leitura e, sobretudo, com os pais, junto aos filhos, ajuda e muito no processo de desenvolvimento da cognição da criança. A criança precisa voltar ao comportamento leitor. E como que é um comportamento leitor? A leitura ela é diária, a leitura ela não é semanal ou somente na escola. Os pais precisam incentivar os filhos todos os dias. Eu digo muito para os pais que ao organizar uma despensa de casa, ao fazer uma lista de compras, ele pode pedir ajuda da criança para poder escrever, para poder ler rótulos, para organizar. Então, em casa, essas pequenas dicas, rotinas do nosso dia a dia, vai fazer a diferença nesse comportamento leitor. 30 minutos seria o suficiente. E a hora do conto, né? Crianças pequenas em fase de alfabetização, que gostam de muita leitura, os pais podem ir para o quarto, sentar no sofá, fazer uma leitura em família, que isso faz muita diferença para a criança. E usar a entonação, que a criança gosta de ouvir, professoras contando histórias. A gente diz muito que a professora precisa novamente voltar a uma hora do conto. Todos os dias, no início das aulas, contar uma história, fazer dramatizações quando necessário, para voltar aquele enriquecimento, aquela alegria de ouvir uma história e de se envolver e estar dentro dela. Esse momento a gente precisa novamente ressignificar. É a hora, não podemos deixar para depois, né? São 3 meses que nós tivemos já nesse ano de atividades escolares e já passou o primeiro trimestre, nós temos aí mais 2 etapas pela frente, em que se o pai, a professora e o aluno voltar àquele comportamento que nós éramos, realmente de focar nos estudos, a criança tem tempo ainda de recuperar um pouco dessa defasagem escolar.